graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma programação do Global Focus, aqui direto pela TVCA. Eu saúdo todos na paz do Senhor e me alegro em poder dividir com cada um de vocês algumas preocupações, né? Nós tivemos recentemente num acampamento de pastores, estivemos com o nosso preletor Luiz Saião e estivemos discutindo assuntos que muita gente nem imagina ver, nem para pensar. Nós economizamos nossos raciocínios, nós não queremos pensar dá trabalho. E o tema do nosso acampamento, que eu quero trazer parte para vocês, para alguns pode se tornar um pouco cansativo, mas é de profunda relevância, é teísmo aberto. Teísmo aberto. É uma linha de raciocínio onde defende a ideia de que Deus ele não tem o controle do futuro, ou ele preferiu não saber o futuro, e daí algumas pessoas vão questionar a soberania de Deus, vão questionar a ausência de Deus, a possibilidade de ausência de Deus em alguma catástrofe, tipo tsunami, tipo o terremoto no Haiti, tipo as enchentes no Rio de Janeiro, a seca no nosso Nordeste, a fatalidade dos 27 alunos mortos na matança que houve nos Estados Unidos. E as pessoas costumam perguntar: onde estava Deus? Onde estava Deus? Queridos, as pessoas costumam perguntar, mas as pessoas, por preguiça de raciocínio, não querem encontrar as respostas, porque para encontrar entendimento, para encontrar as respostas, há trabalho. Você tem que trabalhar. Não vai vir fácil. Você não vai crescer com facilidade. Nós queremos abençoar a sua vida hoje, dividindo um pouco desse acampamento. Queremos que você conheça o nosso preletor Luiz Saião. Queremos que você veja o que Deus está fazendo. E queremos nos alegrar, mostrando para você que existe um homem sério, preocupado com o aprendizado da palavra. Pois se nós não buscarmos o aprendizado, como que vamos ensinar? A responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, semana após semana, de cima do púlpito, de dentro dos lares, nos gabinetes, nos hospitais, nas casas de recuperações. Queridos, ficar dependendo só de uma revelação e você não buscar sabedoria, a palavra de Deus nos ensina claramente: se alguém deseja sabedoria, peça. Nós queremos dividir com vocês um pouco da nossa programação, da nossa correria, em nos capacitarmos no Senhor para pastorearmos melhor o seu rebanho, para cuidar melhor dos seus filhos, abençoando os seus filhos. Nós queremos abençoar a igreja do Senhor Jesus, porque no final das contas, o valor do homem, já dizia alguém que o valor do homem não se mede pela quantidade de bens que ele possui, mas pelo seu conhecimento. Que você possa desfrutar desse tempo conosco, desses próximos 25 minutos, 30, e ser rica e poderosamente abençoado em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um programa do Global Focus e hoje, direto do acampamento Batista em Sumaré, tendo a alegria imensa de apresentar o pastor Luiz Saião para toda a Baixada Santista. Pastor, a paz do Senhor Jesus. Paz, muito obrigado por estar dedicando um tempo para a nossa programação. É uma honra imensa poder recebê-lo. Eu que agradeço, é um prazer grande estar em contato com todos vocês do programa aqui e os nossos amigos telespectadores. Glória a Deus. Pastor querido, quero crer que esse programa hoje que Deus preparou para gravarmos, a minha alegria, meu desejo, que quero que seja o coração de Deus também, é apresentar o pastor para a nossa região e o trabalho que o pastor tem desenvolvido. Pastor, eu gostaria que o pastor falasse um pouco do teu ministério. Você está pastoreando a igreja hoje? Sim, eu sou pastor da Igreja Batista Nações Unidas, que é uma igreja de São Paulo, capital. Uma igreja diferente, foi fundada há 5 anos e que funciona num clube de negócios alemão. Na zona sul de São Paulo, é o Clube Transatlântico. O desafio da igreja é exatamente alcançar a sociedade mais secular. Ela está ali perto da Marginal Pinheiros, em São Paulo,
E a gente hoje tem uma comunidade aí com um pouco mais de 300 pessoas e Deus tem nos abençoado de uma maneira muito especial. Glória a Deus. Há quanto tempo existe essa igreja, pastor? 5 anos. 5 anos. 5 anos e tem sido uma experiência muito abençoada e muito boa da parte de Deus para a gente. Louvado seja Deus. Fora isso, o pastor pastoreia a igreja, o pastor também é conferencista? Sim, eu tenho, vamos dizer assim, uma quantidade grande de atividades, né? Nesse momento a gente está envolvido com o Ministério de Ensino Teológico, né? Eu sou professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo e diretor de assuntos estratégicos do Seminário Servo de Cristo, onde também dou aula na área bíblica, e agora estou assumindo a posição de reitor do Seminário Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, é um trabalho que a gente vai fazer indo e voltando lá para o Rio. Mas também a gente é consultor acadêmico da editora Agnus, consultor da área de tradução bíblica da Sociedade Bíblica Internacional, que publicou a nova versão internacional, né, que nós tivemos envolvido na versão Almeida 21, na nova versão internacional, e também na mensagem que é publicada pela editora Vida. E temos um trabalho também muito especial com a Rádio Transmundial, onde nós desenvolvemos diversos projetos de ensino e de expressão das escrituras de uma maneira diferenciada para a realidade dos dias de hoje. Muito bom, bem corrido. E fora as conferências e viagens para Israel e as terras bíblicas. Pai, mas peraí, tanta coisa, que maravilha. E como é que fica a família nisso? A família tranquila, tem só 5 filhos. 5 filhos? Só 5, todo abençoado, pessoal muito bom. Uma filha mais velha casada, né? O outro filho agora que se formou e está trabalhando até, começou a trabalhar fora de São Paulo. Em casa nós temos 3 e a gente gerencia bem, porque apesar de muitas coisas serem feitas, algumas delas a gente faz em casa ou perto de casa, então a gente consegue, dentro das possibilidades, estar numa interação constante com esposa e filhos. Maravilha. Maravilha, e já começamos a aprender muito, né? Só nesse pequeno bate-papo. Nós podemos perceber que é possível servir ao Senhor, você cumprir o teu chamado, desde que haja disciplina. Família não é impedimento, né? Filhos não é impedimento. 5 filhos, e o pastor Luiz Saião consegue administrar isso, né? Que Deus tem que dormir um pouco menos. Tem que dormir um pouco menos. A tua natureza, você é brasileiro? Sou brasileiro, nascido em São Paulo, capital. Tá. Nasci no Hospital São Paulo e totalmente nacional. E mais orgulhoso de ser brasileiro que qualquer outra coisa. Glória a Deus. Mas Saião... Saião é um nome que a gente discute um pouco, porque é um nome que a gente percebe que ele está presente em diversos lugares. Então você tem uma vamos dizer, variação de Saião na França, Saião no mundo hispânico e Saião em português. A família acredita que tem uma origem judaica, talvez tivesse a ver com Sião, e que houve as modificações, e é uma possibilidade razoável. Pastor, você fala várias línguas? Sim. Quantas línguas? Depende um pouquinho do que a gente entende por falar uma língua, né? A gente, por exemplo, consegue conversar no nível básico em algumas línguas, não quer dizer que você consegue pregar e dar aula naquela língua. Sim. Mas eu, por exemplo, não tenho dificuldade se eu tiver que pregar em português, espanhol e inglês. Consigo conversar razoavelmente com as pessoas em hebraico moderno, né? Francês e também alemão, e eu consigo ler italiano, grego e um pouco de latim. Então a gente é meio linguarudo. Muito bom. Aprende um pouquinho. Como é que é isso? A pessoa, ela já nasce com facilidade de línguas, ou qualquer pessoa pode buscar o entendimento? Porque eu fico vendo o pastor ministrar, e com profundidade, o nosso tema aqui é teísmo aberto, e nós notamos que algumas pessoas têm facilidade de organizar seus pensamentos. Isso é natural? A pessoa surge com isso? Ou todos nós podemos desenvolver esse talento? Acho que as duas coisas. Tem gente que tem, vamos dizer, um dom maior por uma área. Você pega às vezes uma criança, né, que com 3, 4 anos já desenha, né? Eu conheço criança que começa a tocar piano e com 3 aulas desenvolve. Nem todo mundo é bom em todas as coisas. Tem gente que tem facilidade mais para uma coisa ou outra, mas o melhor que seja o dom de uma pessoa, tudo depende do desenvolvimento. Então o que faz muita diferença é a gente tentar começar cedo, e é igual físico, né? Se a gente cuidar todo dia,
né, que não é o meu caso, por exemplo, a gente fica com um físico bom, né, e desenvolve. Então, eu sempre li muito, desde pequeno. Eu aprendi, vamos dizer, uma segunda língua ainda na adolescência. Isso vai facilitando. Eu estudei linguística, eu me voltei assim para essa área mais acadêmica. Então a gente, até por força das circunstâncias, é levado a um envolvimento maior e acaba, né, desenvolvendo um pouquinho mais. Eu fui muito para o exterior, morei um pouco fora do país, então isso ajuda muito. Muito bom, pastor. Pastor, uma das coisas que me alegrou muito o coração no início da sua exposição, quando você estava principiando ainda as preleções, o pastor citou a respeito de que temos 11 obras traduzidas para o mandarim. Isso. Isso é um material do Rota 66. O que é o Rota 66? Esse que eu estou colocando. Rota 66 é um comentário bíblico falado. A gente desenvolveu um projeto que é de fazer com que o ensino bíblico mais aprofundado, mais assim, sério, fosse transmitido de uma maneira descontraída e contextualizada. Então a gente desenvolveu, é um projeto que tem 250 horas de comentário falado, foi desenvolvido com a Rádio Transmundial e que a gente demorou 3 anos gravando isso. E esse projeto, ele ficou muito organizado, muito redondinho, ele trabalha teologia bíblica, responde 2.500 perguntas que as pessoas têm na Bíblia, está disponível no próprio site da Transmundial para a pessoa ouvir o programa do dia. Mas ele também está disponível para a pessoa adquirir o livro com todo o material, todas essas 250 horas em CD em MP3. E o projeto acabou saindo tão, vamos dizer, de maneira favorável, que nós recebemos a solicitação da Transmundial Internacional de colocar isso em outras línguas. Então ele já foi em grande parte traduzido o texto para o inglês, está começando a ser feito em espanhol e também em mandarim, já tendo 11 livros com comentário completo que já estão traduzidos, revisados e gravados em mandarim e está já abençoando, vamos dizer, os irmãos de língua chinesa, mandarim no mundo todo. Maravilha, pastor. Pastor querido, nós estamos aqui com um tema de teísmo aberto. Nós fomos confrontados aqui, forçar um pouco o nosso pensamento. Porque, na verdade, no dia a dia nosso de pastoreio, nós lidamos mais com um problema pessoal, com a emergência. Domingo agora eu estava ajudando a esposa no almoço, o telefone tocou, tinha um velório de emergência. Né? Então, no dia a dia do pastor, nós não temos, aparentemente, não temos nem tempo para pensar em certas coisas que discutimos aqui. E na nossa região, na Baixada Santista, nós temos centenas de pastores que nunca participaram de um encontro como esse. Então, pastor, em poucas palavras, o que seria o teísmo aberto? Vamos lá, o teísmo aberto é uma tendência que alguns teólogos dos Estados Unidos tiveram de achar assim, acontece um problema, né? De repente um vulcão explode, morre um monte de gente. Aí o pessoal pergunta, Deus não é bom, Deus não é poderoso, por que Deus não tirou o pessoal lá e deixou com que eles fossem atingidos por isso? Aí o teísmo aberto tenta responder isso, mas não responde de maneira muito boa. O que eles dizem? Eles dizem que o que aconteceu atingiu as pessoas, porque Deus, quando resolveu agir na vida aqui, com as pessoas aqui na Terra, ele abriu mão do seu conhecimento pleno da realidade. Deus, ao entrar no mundo humano, ou no mundo da história, ele resolveu abrir mão do seu conhecimento do futuro. Então a razão por que Deus não fez nada é porque ele não sabia. Essa ideia é muito estranha, é muito difícil. Se Deus é Deus, né? Se Deus sabe tanto quanto eu, ele como Deus está bem difícil. Né? Então a gente vai entender que, por mais que essas coisas sejam doloridas e difíceis, a gente sabe que Deus não é o causador do mal no mundo, mas ele permite certas circunstâncias por razões que às vezes a gente entende, às vezes a gente demora para entender, entende muitos anos depois, e às vezes a gente não entende, mas sabe que ele tem razões que estão além da nossa compreensão. Muita gente, por exemplo, depois de uma experiência difícil de sofrimento, até desperta para a realidade da vida e aprende muito mais. Depois de uma experiência de crise, aí é que a gente amadurece espiritualmente. Então, a ideia do teísmo aberto, ela parece inteligente no começo, mas no fim é uma ideia que não tem condição de se estabelecer, de se definir, e então a gente está mostrando
como ela é limitada e frágil e que não deve ser a melhor opção para explicar essas circunstâncias difíceis da vida. Muito bom, pastor. No Brasil, quem seriam as pessoas que propagam esse ponto de vista, essa ideologia, essa linha de interpretação? Eu acho que nesse momento Ninguém. Nesse momento ninguém. Porque é o seguinte, a organização dessa forma de pensamento, ela é uma forma de pensamento que sistematicamente ela nunca foi elaborada aqui no Brasil. Eu diria que a chegada dessas ideias atingiu algumas pessoas, alguns movimentos. Às vezes você ouve um pregador, num mês você sente que há alguma influência daquilo, depois se ouve daí a 6 meses, um ano já não é mais a ênfase. Acontece muita gente, né? O pessoal meio que recebe a onda, o vento da influência, e depois aquela moda meio que passa e a pessoa já não vai refletir isso. Então, nesse momento, do ponto de vista técnico, eu não vejo ninguém alardeando esse tipo de ideia na realidade nossa. No passado já houve mais um burburinho, mas também foi mais um burburinho, eu diria, vamos dizer, mais emocional do que propriamente técnico e conclusivo. A ideia que dá, generalizando, pastor, que o brasileiro não gosta de pensar. A gente não gosta de pensar muito, a gente gosta daquilo que a antropologia chama de falsa ideologia. Assistir a televisão, não precisa pensar, recebe como está e é mais confortável, não existe sacrifício, né? E a gente vai consumindo tudo que chega. Eu quero crer que foi Paul Walsh, num congresso da Fiel, ele desceu a lenha, o jeitão dele, né, estilo dele, falando assim, ó, o brasileiro come tudo que vem. Qualquer heresia que vem dos Estados Unidos, ele falando dos Estados Unidos. O brasileiro pega e já começa a aplicar, não questiona, não pensa. E seria mais ou menos isso, por isso que eu perguntei até a tua nacionalidade, né? Porque a gente vê você muito disciplinado. E o brasileiro não quer pagar o preço, levantar mais cedo, diminuir sua hora de sono, abrir mão de algumas coisas. Eu acho que isso é bobagem, muita bobagem, porque eu acho que existe no Brasil bastante o que a gente chama de uma baixa autoestima não justificada, né? Eu acho que, pelo menos a minha experiência e minha realidade, o brasileiro é um dos povos que mais levanta cedo e mais trabalha no mundo, muito disciplinado. Eu morei fora do país, eu achava muito estranho acordar de manhã e ver tudo morto, parado, enquanto, por exemplo, numa cidade como São Paulo, 5 horas da manhã tem trânsito, tem congestionamento. Então, acho que aqui a coisa é muito superior ao que se imagina. É mesmo? E outra coisa, a gente tem que entender o seguinte, existem níveis diferentes da sociedade. Se você vai para o exterior, um país como o Canadá, metade da população já usou droga. Então, que país civilizado é esse? Não é? Só que você não divulga isso, você não fala isso. Você tem problema sério na Europa, um país onde o continente onde as pessoas têm problema de suicídio elevado, um desespero em relação à vida. Se o pessoal fosse tão bom, eles não teriam entrado em crise tão profunda como o que acontece também com os Estados Unidos. Então, o que acontece? Nós temos problemas, temos erros, temos dificuldades, mas eles também têm. O brasileiro, eu diria assim, não fica atrás dos outros, nem deve se menosprezar. O que acontece é o seguinte, a população brasileira é jovem ainda, na sua maioria. É muito mais fácil o jovem, com menos experiência, ser mais movido por impulso, ser, vamos dizer, ainda mais superficial. Você pega um continente onde todo mundo tem mais de 50 anos, a maioria da população, esse pessoal não tem impulso nenhum, de nada. É difícil esse pessoal reagir na adrenalina. Que adrenalina? E o pastor tem ido por várias vezes em Israel e tem feito caravana, levado pessoas. Qual o propósito? Como é que funciona? Então, as nossas viagens para Israel e para as terras bíblicas, né? Eu fui, por exemplo, ao Egito. Nesse momento a gente não está indo porque está muito difícil a situação lá. Israel, Jordânia, a Turquia, Grécia, Itália, visitando as terras bíblicas. Nosso objetivo é de um estudo da questão da história, da arqueologia, do conhecimento bíblico, para a pessoa de fato entender o texto bíblico. A gente não gosta que uma pessoa entre numa caravana dessa só para passear. Eu já fui para os Estados Unidos, já fui para a França, agora deixa eu conhecer Israel. Aí a pessoa vai em Israel para querer conhecer o shopping de Israel, o McDonald's de Israel. Tomar banho no Jordão. Aí não dá, né? A gente fala, então você está na viagem errada. E também a gente não quer fazer uma viagem voltada para uma maneira mística de encarar, eu preciso beber água do Jordão para ficar mais santo. Também não é nossa proposta.
A gente vai realmente com conhecimento de história, conhecimento da arqueologia. Por exemplo, muitos grupos que vão não visitam o museu, a gente visita o museu. A gente conhece o museu detalhadamente. Fala, você quer ver onde é que está a peça mais importante dessa época? Então vem aqui comigo, é aqui, essa peça tal, descoberta no ano tal, é do século tal, tem essa importância, leia o texto, é esse daqui da Bíblia, fala disso, fala daquilo. Um verdadeiro seminário. Na verdade é uma viagem, é um curso disfarçado de viagem, né? A gente vai, visita ruínas, algumas ruínas, por exemplo, que eu conheço gente que já foi, eu lembro de uma senhora que está na viagem com a gente, ela quase chora, falei, já vim 7 vezes aqui em Israel, nunca tinha visto que existe isso aqui. Então a gente vai para ver as ruínas arqueológicas, a gente tem aula no hotel à noite, e é um trabalho muito focado, não é motivado por interesses financeiros, não é motivado por qualquer outra coisa, a ideia é levar o povo a um conhecimento. Eu diria que uma viagem dessa bem feita vale um seminário. O que a pessoa entende, compreende, liga com a geografia, com a história, com a arqueologia, tem um desdobramento tão significativo que faz toda a diferença. Bacana, irmão pastor. Quando será a próxima viagem? Na verdade, eu estou embarcando depois da manhã. Depois da manhã. Tá? Eu estou indo agora, o Dr. Shed está indo junto. A gente vai ter um trabalho em conjunto nessa viagem agora, e a próxima em abril. Abril é de 19 a 30 de abril, uma viagem que vai envolver Roma, um dia em Roma, Jordânia, envolvendo o Monte Nebo, Museu Arqueológico de Amã, Mar Vermelho, a cidade de Petra, né, ali a região dos Edomitas, e Israel, começando lá embaixo, no deserto, na antiga Eilat Ezion Geber antiga, né, e subindo, atravessando, fazendo Israel todo. E nós temos também uma viagem mais radical, assim, para a galera mais jovem que quer descer o Jordão de barco, né, como é que chama lá, um termo que o pessoal usa, né, não, mas uma terminologia para descer lá de rafting, né, que é o termo exato. Vai subir maçada de teleférico, descer a pé, passar uma noite no deserto com beduíno. Então uma viagem mais assim, com foco para quem tem mais firmeza, vamos dizer, física, vai ser uma viagem em julho. Né? E depois também temos em dezembro, janeiro, dependendo da solicitação e do foco antenado com a nossa proposta intensa. Tem tanta pergunta ainda para ti. Eu queria saber um pouco do pão diário. O pão diário é tema que... Então, o pão diário, que agora é presente diário, é um devocional, né, que agora mudou de nome para um nome, vamos dizer, de certa forma mais impactante, chamado Presente Diário. O Presente Diário, ele é um devocional, que é o devocional talvez mais presente na realidade brasileira hoje, até por uma razão muito especial. Ele não é uma coisa, vamos dizer, empacotada, né, porque o devocional é uma coisa que fala o coração. Quando você tem uma coisa escrita num ambiente diferente, uma realidade diferente, eu nunca me esqueço de um livro que eu vi um título vendendo escrito Rosas em Dezembro. E quem olha aquilo fala, o que tem a ver rosas em dezembro? Quando a pessoa está na Europa, no dezembro é neve, é tudo inverno, não tem nada. Quando você fala rosas em dezembro, significa uma rosa no meio da neve. Quem está lá entende, mas aqui, o que quer dizer rosa em dezembro? Não quer dizer nada. Então, às vezes, quando um material vem de fora, ele perde pela sua falta de contextualização. Ele fala a cabeça e não consegue falar o coração. O Presente Diário teve um impacto especial porque, primeiro, não é de uma pessoa só, são vários autores. Aí você tem uma multidão de conselheiros da sabedoria, tem muita gente interagindo. Segundo, ele é contextualizado, escrito por brasileiros, na experiência brasileira, e que fala com bastante diferencial no coração das pessoas que estão recebendo, né? Aí terceiro, que ele tem, acho que, o formato adequado, né? Não é um negócio, porque quando você lê um negócio muito simples, fala só isso, ou quando você, né, lê um negócio muito longo, puxa, acho que eu vou ter que dormir, depois eu termino o devocional. Então o tamanho dele, ele é perfeito, adequado, ele está no ponto e na medida, e por isso ele tem sido tão, vamos dizer, abençoador e proveitoso, e tem sido uma bênção para a igreja brasileira. Glória a Deus. A última questão, pastor, quando eu perguntei a respeito do teísmo aberto, o pastor respondeu a respeito de que eles defendem a possibilidade de Deus não ter ideia o pastor chegou a citar o mal, né, do mal, ele não sabia que aconteceria, ou ele teria um conhecimento parcial do futuro. E também o pastor, logo depois, durante o nosso bate-papo, o pastor citou que um dos livros que o ITM produziu foi
o problema do mal no Velho Testamento. Eu li uma frase, eu acredito que foi Augusto Nicodemos, ele chegou a dizer que Deus não promete uma viagem sem lágrimas, ele promete chegada certa, destino certo. E inclusive ele chega a citar a questão até do Salmo 73. Com base em tudo isso, pastor, como é que você vê? Você acredita realmente que a dor, o sofrimento, uma estratégia de Deus nos mostrarmos, ou Ele permite isso, nos mostrarmos a nossa dependência dEle? Com toda certeza, a gente pode dizer isso com toda convicção. Não só é verdade que o povo da antiga aliança, o povo de Israel, é um povo que sai de um sofrimento atrás do outro. A igreja primitiva é uma igreja perseguida, é uma igreja que sofre, é uma igreja que dá glória a Deus pela grande bênção, pela conversão, e depois vê um dos seus principais líderes morrer de pedrada. Deus não podia botar o dedo e soprar para a pedra não matar o Estevão. Deus não podia salvar tantos líderes, Tiago de morrer a fio da espada, os apóstolos de serem presos. São mistérios de Deus. A grande verdade é que o sofrimento nos leva a aprender a depender de Deus. Eu mesmo vivi uma vida bastante atribulada, não convivi com os meus pais quando eu nasci, vivi de um lado para o outro. Aos 12 anos de idade eu não tinha vontade mais de viver, mas foi a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, que me alcançou. E depois de tanto sofrimento e uma fase bem difícil, a graça transformou a vida de uma maneira muito significativa. Rapaz, pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Sei que pastor Sayão é uma pessoa comum, gente como a gente, mas é uma alegria imensa estar ao lado dele, segurar um tempo dele só para nós. Como foi gratificante, como foi edificante, pastor. Muito obrigado, pastor. Prazer é meu. Agora, se o pastor tivesse que dar um conselho para a pastorada da Baixada, deixar a última mensagem, o que o pastor falaria para eles? Eu diria o seguinte, que cada pastor deve lembrar, em primeiro lugar, que ele é um filho de Deus, abençoado pela graça bendita do Senhor Jesus. Porque no trabalho a gente vai mais ou menos tomando conta de tudo e carregando os fardos nas nossas costas, de modo que a gente acaba acreditando que de fato a obra de Deus depende da gente. Não depende nada. A gente, quando muito, atrapalha, porque Deus, pelo seu poder, pela sua graça, consegue usar a gente apesar da gente. Por isso acho que o primeiro conselho é a gente aprender a descansar o coração em Deus e saber lidar com a nossa fragilidade. Segundo, não existe nada que possa encantar o seu coração. A única coisa que pode encantar o seu coração é a própria pessoa de Jesus e a palavra de Deus. Por isso, se você às vezes se encanta e acha que isso e aquilo é a grande solução para o nosso ministério, vá devagar e volte a comer a Bíblia e comer devagarinho. Nunca se esqueça, você precisa voltar o seu coração para Deus e agir diante de Deus como se fosse uma criança. Que Deus abençoe o nosso coração. Amém. Estamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Pastor, muito obrigado. Valeu. Deus abençoe a vida. Amém. Eu quero encorajar você a buscar o Senhor. Eu quero encorajar você a estudar a palavra de Deus. Que você mergulhe na palavra de Deus. Que você tenha um tempo de devocional. Adore o Senhor. Descansa. Só adore o Senhor. Deus vai começar a usar a sua vida. Deus vai começar a abençoar a sua família. Deus vai começar a abençoar o seu ministério. Deus vai começar a encher-te do Espírito Santo. Renovar o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E Deus vai te entregar a bênção e a vitória. Mas, meu irmão, tudo começa com a palavra. No princípio começou com a palavra. E agora na sua vida começa com a palavra. Abrace a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Ela pode no início parecer amargo como fel, como diz o profeta, mas ela vai se tornar doce como mel. Porque ela vai abençoar o teu coração, ela vai abençoar a tua casa, ela vai abençoar a tua família. Permita-me que eu ore por você. Permita que eu clame misericórdia de Deus para com a minha vida, minha família e meu ministério. Deus tem misericórdia de nós. Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, Senhor Deus de toda a glória, eu agradeço ao Senhor esse acampamento maravilhoso que tivemos da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eu agradeço ao Senhor pela vida do nosso preleitor Luiz Sayão, seja na vida dele, Pai.
Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor se nos revelou. O Senhor nos visitou, nos mudou, nos transformou. E eu agradeço ao Senhor pelas vidas que estão nos assistindo agora. Por elas eu oro, Pai, eu peço assim a Tua bênção e a Tua graça. Seja, Senhor amado, em cada lar nesse dia. Abençoe cada vida, cada ministério, cada igreja. O Senhor seja engrandecido e o Senhor seja glorificado. Eu te peço a Tua vitória e a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pelas intercessões. Fiquem em paz e até o próximo programa, em nome de Jesus.